África é o continente mais pobre do mundo, e à medida que os centros econômicos da Ásia se desenvolvem totalmente, infelizmente, ela está ficando ainda mais para trás. Hoje, a maioria das pessoas no mundo que vivem com menos de $1 por dia vive na África, e a diferença de renda entre grande parte das nações africanas e os países desenvolvidos aumentou para um fator de 40 ou 50. Agora, tratar um continente inteiro como um único estudo de caso econômico normalmente é um esforço tolo. Existem 54 países na África, cada um com seus próprios sistemas econômicos, governos, desafios e oportunidades. Fazer perguntas generalizadas sobre a economia de todos eles ao mesmo tempo seria como supor que os Estados Unidos e o Equador têm as mesmas dinâmicas econômicas. Mas quando se trata de pobreza, este é um problema relativamente universal em toda a África. Sim, existem exceções como as Seychelles, Maurício e até mesmo Botsuana, mas a maior parte de sua produção econômica é instável na melhor das hipóteses e baseada em sistemas tributários duvidosos. Mesmo assim, a nação com o maior PIB per capita do continente seria considerada de renda média baixa na Europa ou América do Norte. Isso torna a pergunta, por que a África é pobre, ainda mais importante de ser respondida. O fato de que a maioria dos países do continente são subdesenvolvidos levou uma equipe de economistas do MIT a procurar razões subjacentes que vão além de questões nacionais individuais, para ver se existem barreiras comuns ao desenvolvimento econômico na África que não estão presentes em outras regiões do mundo. Encontrar e entender esses problemas, se eles existirem, tem o potencial de orientar políticas econômicas e esforços de ajuda para lidar com a raiz do problema, em vez de apenas remediar os sintomas. Então, quais foram as questões fundamentais, se houver, que os pesquisadores do MIT encontraram ao tentar responder a essa pergunta? Como esses problemas podem ser resolvidos? E, por fim, há algum motivo para otimismo diante de um problema tão desanimador? O sucesso econômico tende a gerar mais sucesso econômico, e os desafios econômicos, infelizmente, fazem o mesmo. Hoje, os países da África enfrentam uma combinação de problemas que o mundo talvez conheça até demais. Instabilidade política, corrupção e destruição de capital tornam mais arriscado o estabelecimento de indústrias no continente, o que significa que as pessoas não têm acesso a oportunidades economicamente valiosas, o que gera populações empobrecidas, o que por sua vez causa ainda mais instabilidade política. Há também problemas modernos. À medida que o mundo se abriu ao comércio internacional e ao movimento de trabalhadores, ficou mais difícil para as indústrias africanas competirem e mais fácil para trabalhadores talentosos saírem em busca de melhores oportunidades em países mais ricos. Esses problemas são bem documentados e compreendidos, mas são sintomas de outros problemas subjacentes. Então, por que a África continua enfrentando esse ciclo vicioso, enquanto países de todos os outros continentes não tiveram os mesmos problemas ou conseguiram resolvê-los? Um bom ponto de partida seria a geografia. Quase como em um jogo de estratégia em tempo real, onde os países estão no mapa, afeta seu desenvolvimento inicial. A terra é um dos fatores de produção, ao lado do trabalho e do capital. Mas, de certa forma, é quase o fator fundamental, porque, mesmo nas civilizações mais antigas, que remontam a milhares de anos, terras férteis sustentavam mais pessoas. Quanto mais pessoas eram sustentadas pela terra, mais elas podiam se especializar em áreas técnicas da sociedade, além de apenas caçar, coletar ou cultivar alimentos para sobreviver. Agora, obviamente, a África é enorme, mas a terra, no sentido econômico, também envolve outros aspectos da geografia, como a fertilidade do solo, acesso à água potável e, no jogo avançado, acesso a matérias-primas e rotas comerciais. Sempre que economistas analisam a pobreza na África, quase invariavelmente mencionam a abundância de recursos naturais no continente, de metais preciosos, combustíveis fósseis e diamantes até terras raras que se tornaram vitais para a eletrificação da economia global. Os trilhões de dólares enterrados no solo africano tornam a pobreza ainda mais comovente, porque, embora a terra seja tão abundante nesse sentido, essa mesma terra tem trabalhado contra as pessoas que a habitam há milhares de anos, colocando-as numa posição em que hoje, quando esses recursos estão no auge do valor, elas não têm como aproveitá-los. O ponto mais óbvio de partida é simplesmente o quão isolada a maior parte do continente sempre foi. O deserto do Saara divide o continente de leste a oeste, e durante a maior parte da história humana, atuou efetivamente como um grande oceano,
tornando a maior parte das terras ao sul uma ilha fisicamente separada de muitos dos desenvolvimentos sociais que ocorreram ao longo das rotas comerciais entre a Europa, o Oriente Médio e a Ásia. Mesmo hoje, os países do norte da África, ao longo do Mediterrâneo, estão mais integrados aos assuntos globais e, geralmente, são mais desenvolvidos do que os países do sul e do centro do continente. O deserto do Saara é uma característica geográfica economicamente tão significativa que os economistas frequentemente analisam o norte da África e a África subsaariana como duas entidades completamente separadas. Ambas têm seus problemas, mas os da África subsaariana tendem a ser de longa data. O isolamento do comércio global desde os tempos antigos e da disseminação de ideias e tecnologias colocou o sul do continente atrás de seus vizinhos do norte e também o expôs à exploração por regiões tecnologicamente superiores que estabeleceram conexões com o continente de formas que não foram nada mutuamente benéficas, para dizer o mínimo. Além disso, a terra em si não é particularmente fértil. Fazer a transição para a agricultura produtiva foi uma das coisas mais significativas que a humanidade já fez. Mas, obviamente, foi mais fácil onde a terra era naturalmente mais fértil. O deserto do Saara claramente não é ideal para a agricultura, mas mesmo as terras aparentemente mais férteis no centro do continente têm solo de baixa qualidade, propenso à erosão rápida, a menos que seja cuidadosamente gerido com as técnicas agrícolas mais modernas. Uma civilização antiga teria muita dificuldade em desenvolver agricultura dadas essas condições, e também não havia incentivo real para isso. Em áreas verdes onde a agricultura seria possível, era mais fácil coletar ou caçar alimentos do que investir esforço em desenvolver fazendas. A África subsaariana também é um ambiente muito inóspito ao desenvolvimento estruturado. As áreas mais férteis são cheias de doenças tropicais, insetos e animais selvagens que geralmente favorecem grupos humanos espalhados e móveis. Antropólogos comparam isso com teorias sobre outros desenvolvimentos iniciais, baseados no que chamam de armadilha do sedentarismo. É quando grupos humanos encontravam uma área tão rica em vida e recursos importantes como água fresca, madeira e ausência de predadores que se tornavam sedentários ali por gerações, até esgotarem tudo o que podiam caçar ou coletar. Nesse ponto, a agricultura se torna a única opção se o grupo perdeu seus hábitos nômades. Esses jardins do Éden, como os antropólogos os chamam, praticamente não existiam na África, então as pessoas tinham que ficar em grupos menores e continuar se movendo. Hoje, isso resultou em um continente com muitos grupos étnicos diferentes que falam centenas de línguas e têm normas culturais muito distintas. Mesmo que o continente esteja dividido entre muitos países, esses países, por si só, muitas vezes estão divididos entre diversos grupos. O grande número de fronteiras traçadas de forma aleatória também causa outros problemas econômicos. Sim, isso se deve em grande parte à sombra deixada pelo colonialismo, mas ainda vamos chegar nisso. No que diz respeito apenas ao uso da terra como fator de produção para o desenvolvimento econômico, essa densa teia de fronteiras também significa que muitos países ficam isolados do mundo exterior por não terem acesso aos oceanos para o comércio internacional. A infraestrutura de transporte para o comércio é extremamente limitada, e o que existe está longe de ser desenvolvido. Ou são trilhos de trem herdados dos impérios coloniais, que estão se deteriorando e foram instalados com a intenção de explorar recursos, e não de construir uma economia independente. As conexões entre os países são, muitas vezes, na melhor das hipóteses, estradas de terra. E mesmo aqueles que têm a sorte de estar diretamente no oceano e poderiam se envolver no comércio global, ainda enfrentam grandes barreiras geográficas. A maior parte da costa africana, especialmente no oeste, é elevada e completamente impraticável para o desenvolvimento de grandes portos marítimos. Então, antes mesmo de os humanos existirem, a África já era um local pouco ideal para desenvolvimento econômico nos estágios médios e avançados. Esses desafios também influenciam os outros fatores de produção, incluindo um que raramente mencionamos neste canal. Macroeconomistas frequentemente falam sobre como terra, trabalho e capital interagem para influenciar uma economia. No caso da África, ela tinha terra menos adequada para agricultura, comércio e indústria, o que resultava em uma população menor e mais fragmentada, ou seja, mão de obra menos concentrada em centros de comércio. O que significava que, em vez de desenvolver e compartilhar tecnologias e infraestrutura, capital, as pessoas se concentravam apenas em sobreviver. Mas havia também outro elemento, que era o empreendedorismo. Agora,
Quando os economistas falam de empreendedorismo como fator de produção, não estão falando apenas de pessoas que abrem empresas. Eles se referem mais a pessoas, ou até instituições, que conseguem coordenar os outros fatores de produção, terra, trabalho e capital, para fazer algo útil. Vale observar que muitos economistas apenas agrupam isso com o trabalho, pois o trabalho também considera não apenas quantas pessoas estão trabalhando, mas também quais são suas habilidades. Uma força de trabalho mais qualificada deveria produzir mais resultados econômicos. Como o empreendedorismo é, arguivelmente, apenas mais uma habilidade, isso explica por que ele muitas vezes é fundido com o trabalho. Mas o estudo de caso econômico da África pode ser um dos exemplos mais claros de por que isso é importante o suficiente para ser considerado como um elemento separado. Grande parte disso se baseia no trabalho de Daron Acemoglu e James A. Robinson, do MIT, em sua publicação intitulada Simplesmente Porque a África é Pobre. Tivemos a sorte de conversar diretamente com o professor Acemoglu, que além de publicar esse artigo, também escreveu o lendário livro Por que as Nações Fracassam, sendo um dos pesquisadores acadêmicos mais prolíficos da história da economia. Sem dúvida, foi muito valioso obter sua visão sobre uma questão tão complexa. Você consegue entender a Ucrânia hoje sem considerar sua geografia? Não. Toda a sua história, especialmente recentemente, se deve ao local onde ela está, sabe? Ao lado da Rússia. Isso é geografia. E você não consegue entender a Arábia Saudita sem sua geografia, ou seja, seus recursos, o petróleo. Se a Arábia Saudita não tivesse petróleo, seria um lugar muito diferente hoje. Portanto, há fatores geográficos que importam. Mas a pergunta a qual James Robinson e eu demos uma resposta categórica, um categórico não, foi: a geografia é o principal fator que explica as grandes disparidades de renda per capita e prosperidade ao redor do mundo? E a resposta para isso é não. As instituições são muito mais importantes. Você está absolutamente certo. A África subsaariana é realmente um caso marcante de pobreza, fracasso no desenvolvimento econômico, fracasso em construir indústria e prosperidade. Ainda assim, mesmo com esses desafios, é importante abordar as causas subjacentes de coisas como a lenta adoção de tecnologias. Acemoglu e Robinson, em sua pesquisa, analisam diversos grupos no continente e as motivações individuais para terem adotado, ou não, certas tecnologias, mesmo quando elas estavam disponíveis. Até mesmo tecnologias muito simples, como a roda, não foram amplamente adotadas. O transporte acessível que algo tão simples permite, significa que fica cada vez mais fácil para as sociedades se desenvolverem fora de pequenos grupos de aldeias, já que recursos podem ser trocados entre diferentes regiões, permitindo que as pessoas se especializem. Se algo como comida, ferramentas ou materiais de construção precisa ser transportado com a carga na cabeça, onde as pessoas carregam objetos pesados sobre a cabeça, isso é muito menos eficiente do que até mesmo um carrinho de mão básico. Nesse ponto, torna-se mais fácil para os grupos sociais serem autossuficientes, pois é muito difícil realizar trocas. Agora, isso não era algo único da África. Os aborígenes australianos também estavam largamente separados das trocas tecnológicas iniciais e, assim como na África, permaneceram como grupos autossuficientes de caçadores e coletores até que colônias ocidentais fossem estabelecidas por lá. Se essa fosse toda a história, isso explicaria por que a África estava historicamente atrás dos impérios do norte, mas não explicaria por que ela permaneceu para trás. O que Acemoglu e Robinson acharam interessante foi que, mesmo depois que a roda se tornou um conhecimento comum no continente, os grupos estudados ainda preferiam fazer as coisas manualmente. E não havia uma razão clara para isso, até que analisaram as instituições que governavam essas áreas. Quando a tecnologia ocidental chegou à África, regiões como o Congo eram vagamente governadas por reis que comandavam por decreto, com pouca ou nenhuma supervisão. Eles arrecadavam receitas por meio de impostos arbitrários e tomavam o que queriam à força. Isso empurrou grupos que queriam evitar o domínio desses líderes sem controle para longe das estradas básicas que existiam na região. Assim, em vez de desenvolver uma cultura de troca e interdependência, as instituições tirânicas incentivavam exatamente o oposto. Grupos fragmentados e autossuficientes persistem até hoje, onde mesmo dentro das muitas fronteiras da África, frequentemente, existem dezenas de grupos culturais diferentes dentro de um único país disputando representação e poder político. Nesse tipo de ambiente, é fácil para líderes ruins se estabelecerem em posições de poder, agradando seu próprio grupo e administrando o país de uma forma que prejudica todos os demais.
Isso significa que, mesmo depois de centenas de anos, ainda é arriscado para as pessoas dependerem da economia para obter o que precisam. Pode ser muito menos eficiente, mas é muito mais seguro simplesmente cuidarem de si mesmas. Também não valia a pena investir muito esforço em fabricar coisas simples como um carrinho de mão, se ele pudesse ser confiscado por um monarca absoluto a qualquer momento. Claro, isso não aconteceu no vácuo, e é impossível analisar as dificuldades econômicas atuais da África sem abordar a conquista e o colonialismo. Todos os desafios que o continente africano enfrentava, populações divididas, ambientes hostis e má gestão econômica, foram agravados significativamente pelo tráfico atlântico de escravizados, e mais tarde, pelos impérios coloniais. A lógica econômica básica do comércio de escravizados era, infelizmente, quase brutalmente simples, e explorava muitas das fraquezas estruturais que exploramos até aqui. Os impérios coloniais haviam estabelecido plantações nas recém-descobertas Américas, mas, infelizmente para eles, ao contrário de outras colônias no Oriente, a população nativa estava morrendo muito rápido para ser colocada para trabalhar. Então, os europeus precisavam importar uma nova força de trabalho. E, claro, não fariam isso eles mesmos. Então, recorreram à África. Muitos dos líderes africanos sem controle na época já utilizavam trabalho escravizado em seus próprios domínios e ficaram felizes em participar desse mercado horrível em troca de tecnologias europeias, especialmente armas de fogo. As armas eram ferramentas tecnologicamente avançadas, mas, ao contrário de muitas outras tecnologias, elas não corriam o risco de serem confiscadas, porque eram ao mesmo tempo propriedade e instrumento para garantir direitos de propriedade. Assim, grupos poderosos conseguiam ferramentas para se tornarem ainda mais poderosos e lucrar, capturando seus rivais para enviá-los ao exterior. Os europeus utilizaram essa mão de obra escravizada em suas novas colônias para produzir bens exóticos para vender na Europa, e usavam os lucros para comprar ainda mais armas, que vendiam de volta à África em troca de mais pessoas escravizadas. O motivo de não terem simplesmente colonizado a África nessa época foi que, naquele momento, após séculos de conflitos internos, os grupos africanos eram adversários bastante poderosos, especialmente em seu próprio território, cheio de doenças tropicais, animais perigosos e solo abaixo da média. Era simplesmente mais fácil cruzar o Oceano Atlântico, o que mostra o quão difícil era colonizar a África. Claro, esse sistema não durou para sempre. As colônias americanas começaram a se declarar independentes, e a Revolução Industrial fez com que os exércitos ocidentais se tornassem muito mais poderosos rapidamente. No século XVI, com navios de vela e armas de fogo primitivas, não era viável economicamente colonizar a África como os europeus estavam fazendo em outras regiões. Mas, com exércitos modernos, navios a vapor e tratamentos básicos para doenças tropicais, o grande continente africano passou a parecer muito atraente como colônia, especialmente porque estava cheio de recursos que se tornaram muito úteis na era industrial. Esse período no continente foi verdadeiramente horrível, a tal ponto que não podemos entrar em muitos detalhes, ou este vídeo será retirado do YouTube. Mas, de uma perspectiva puramente macroeconômica, isso lançou as bases para muitos dos problemas de governança que o continente ainda enfrenta até hoje. Quando as potências coloniais saíram da África, levaram consigo suas ferramentas, estruturas de governo e relações industriais. A educação no continente era praticamente inexistente, e agora, muitos grupos nem sequer podiam retornar ao seu modo de vida tradicional. Disputas violentas pelo poder ocorreram em todo o continente, e mesmo que os líderes que tomaram o poder fossem totalmente benevolentes, eles não tinham preparo para administrar um governo eficaz. Claro, muitos líderes no continente não foram benevolentes, e casos de corrupção, bem, eles são amplamente conhecidos. Na independência, algumas regiões da África tinham os rudimentos de um sistema burocrático, um sistema judiciário, etc., que os europeus haviam estabelecido, mas esses estavam, em geral, apenas nos principais centros populacionais e urbanos. Essas instituições não haviam penetrado na sociedade, elas não haviam se legitimado por completo. Na verdade, os europeus frequentemente destruíram instituições indígenas legítimas ao tentarem construir as suas próprias por razões de controle. Por exemplo, os britânicos colonizando a Nigéria. Eles tentaram introduzir suas próprias famílias governantes em lugares como Serra Leoa também, e quando foram embora, o esqueleto dessas instituições não era útil para construir novas atividades econômicas, mas era extremamente conveniente para um homem forte assumir o controle e usá-las para fins de extração.
Os recursos naturais, que deveriam ser o bilhete dourado da África para a prosperidade econômica, foram, em muitos casos, usados por líderes despóticos como um cofre pessoal para garantir seu poder. Constantes crises políticas e o domínio contínuo de autoridades sem controle fizeram com que o continente, como um todo, tivesse sua reputação seriamente prejudicada, a ponto de qualquer indústria na África ser vista como mais arriscada do que em qualquer outro continente. Isso significa que a África teve dificuldades até para conseguir financiamento para projetos básicos com enorme potencial de retorno, por ser considerada arriscada demais. Agora, às vezes essa reputação é merecida. Há alguns meses analisamos o conflito em curso no Níger e como ele estava paralisando o desenvolvimento de um oleoduto, um dos tipos de infraestrutura mais simples para se obter retorno financeiro. Mas, mesmo assim, num país geopoliticamente instável, o risco não compensava. Agora, felizmente, embora essa situação pareça quase sem esperança, há espaço para otimismo. Muitos dos problemas de base ligados ao fracasso no desenvolvimento de instituições sólidas para gerir a economia estão começando a apresentar sinais positivos de progresso. O artigo de Robinson e Acemoglu foi escrito há mais de 13 anos, e muita coisa mudou desde então. Botsuana é um dos países que mais cresceu nos últimos 60 anos desde sua independência. E, se você observar Botsuana, ela possui todos os problemas normalmente atribuídos à África. É um país sem saída para o mar. Não é um lugar fácil de se locomover devido à abundância de barreiras naturais, à mobilidade e outros problemas. Tem diamantes, que já foram chamados de maldição para outros países africanos. Também começou seu período de independência extremamente pobre e sem estradas ou qualquer tipo de elite educada. Mas construiu instituições melhores por uma variedade de razões. Podemos entrar nisso se quiser. Mas construiu instituições melhores, criou direitos de propriedade estáveis, criou uma democracia que funcionou razoavelmente bem ao longo do tempo. Nunca evoluiu para um sistema em que o judiciário fosse tendencioso a favor de um grupo em detrimento de outro. Investiu nas pessoas, na educação, na infraestrutura pública. Gerenciou bem a riqueza dos diamantes e atingiu esse nível relativamente alto de renda. Mas será uma jornada com altos e baixos, e levará algum tempo. As taxas de juros ao redor do mundo estão altas agora, o que significa que investidores internacionais estão ainda menos atraídos por lugares como a África, já que podem obter bons retornos apenas comprando investimentos extremamente seguros. Quando o dinheiro em caixa rende menos de 1%, eles podem ficar mais motivados a olhar para a África novamente como uma opção. O continente também está, novamente, envolvido em vários conflitos de grande visibilidade, o que está fazendo até mesmo países como a China recuarem para ver como tudo isso vai se desenrolar. Ninguém pode prever o futuro, muito menos os economistas. Mas também devemos lembrar que, apenas 50 anos atrás, a maior parte da Ásia estava na mesma situação econômica que grande parte da África hoje. 300 anos atrás, um piscar de olhos na escala da história humana, até mesmo as nações ocidentais mais ricas tinham um desempenho econômico semelhante ao do continente hoje. Uma das lições mais marcantes da pesquisa de Acemoglu e Robinson é que o sucesso econômico tende a gerar mais sucesso econômico. A maioria das economias ao longo da história foi estagnada, até que deixou de ser. Se a hora da África chegar, ela poderá se tornar uma história de sucesso econômico, como todas as outras regiões que enfrentaram sérios problemas até conseguirem uma grande virada.